espiritualidade aqui tivesse meio que guiando você para uma porta. Faz sentido? E aí você está perdendo outras oportunidades porque você está olhando para as oportunidades que você perdeu. Pelo amor de Deus! Escorpianas e escorpianos do meu pequeno coraçãozinho, vocês estão bem, meus amores? Como é que vocês estão por aí? Tudo em ordem? Tudo bem, né? Vamos lá para a leitura de vocês. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal Tarô. Eu sou o Flávio Augusto e hoje não tem a minha introdução clássica porque não adianta colocar ela. Você fala que é coletivo, tem gente que acha que é particular. Você fala, então a única coisa que eu vou falar é serve para Sol, Lua Ascendente, aquele blá 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 todo e tá tudo certo. Vamos sem perder tempo, que aqui o papo é reto, aqui a situação é diferente. Vamos lá, mais uma Tarot. Por gentilânix, fala pra mim. Fala desse 10 de copas. Qual é que é desse 10 de copas aqui? Tarot, 3 de copas. Uma celebraçãozinha aí, uma situação emocional boa, 2 de ouros, né? 5 de ouros. Equilibrando duas questões aqui bem interessantes, Scorpions. 7 de paus, enforcado, 5 de copas. Tem algumas pessoas que ainda estão presas dentro de alguma questão de passado aqui, né? E não estão conseguindo avançar. E tem até uma questãozinha aí, para algumas pessoas do signo de Escorpião, que isso pode estar de uma certa forma internalizado, uma questão emocional, tá? Só o fundo do deck aqui. A sacerdotisa com o rei de copas, né? 7 de paus, só o fundo do deck, gente. Olha aí. Por que eu puxei esse fundo do deck? Já vou mostrar aqui. 7 de paus, o enforcado, 5 de copas, tá? 3 de paus. O que acontece aqui? Existe uma espécie de uma resistência, ou até mesmo para algumas pessoas seguindo Escorpião, pode ser uma luta. Alguém tentando lutar aqui para sair de uma situação parada, né? Buscando uma nova visão, uma nova possibilidade, mas existe alguma questão emocional ou algo do passado aqui, Scorpions, que é como se você ainda estivesse olhando para isso e dando as costas para uma situação de futuro, tá? E dando, não é nem de questão de futuro, dando umas costas para uma situação de presente mesmo, tá? Uma nova oportunidade aqui, tá? Nessa configuração, nessa lâmina, tá vendo aqui, ó? Que tem 2 copas em pés versus 3 caídas. Aqui você, de uma certa forma, ou algumas pessoas seguindo o Escorpião, olhando para isso, né? De costas com o 3 de paus, ou seja, e o 3 de paus também de costas para isso, trazendo aquela energia do tipo... eu quero me livrar de algumas questões que aconteceram comigo, porém eu ainda olho para isso com um certo pesar, tá? Embora eu esteja trabalhando as minhas questões emocionais, eu não consigo vislumbrar uma nova situação. E eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando... olhar para o futuro, olhar para as possibilidades, olhar para as oportunidades, mas essa questão, ou essas questões, ó, me deu até uma espécie de uma ansiedade. Ou essas questões, elas ainda puxam a minha atenção no que tange as minhas, o meu emocional aqui, né? O que eu enxergo é que existe alguma coisa que está muito fechada dentro de você, escorpiano, que é algo que você precisaria pôr para fora, ou algo que você precisaria falar ou se expressar, né? Ou algum tipo de sentimento que você ainda carrega e ele pode estar atrelado a algum tipo de mágoa que você passou, e essa questão é meio que um bloqueio, ela gera meio que uma resistência para você conseguir vislumbrar realmente essas oportunidades. Como, né, nem tudo é paulada, vamos dizer assim,
o que que saiu na mesa? Saiu a oportunidade de você estar fazendo isso, tá? Porque nós temos o 10 de ouros, ou perdão, 10 de copas aqui, tá? Que foi clarificado pelo 3 de copas. Então pode ser alguma questão de ajuda, né? Pode ser algum tipo de situação em que você vá celebrar, ou alguma coisa que você talvez seja convidado aqui, um grupo que vai te trazer uma... E eu vejo muito essa carta aqui como uma espécie de um portal sendo aberto. Então é como se talvez fosse abrir uma espécie de um portal aqui para você, escorpiano, e você conseguisse enxergar ali ou ter uma noção do que você talvez tenha que fazer ou até mesmo aquilo que você desejava ou deseja aqui. Na sequência, nós temos o 2 de ouros, que é a retomada da estabilidade mediante ao 5 de ouros, que veio clarificando essa situação. Ou seja, eu entendo que para algumas pessoas pode ser uma questão financeira que esteja também atrapalhando, então eu estou com o meu financeiro instável aqui e por conta disso eu não consigo soltar outras questões, né? Inclusive essa mágoa, ela pode estar ligada a essa situação financeira e vice-versa aqui, tá? Só que aqui o que eu estou entendendo é que uma espécie de uma escassez ou uma espécie de uma instabilidade financeira ou instabilidade emocional, escassez emocional, porque aqui é uma falta, tá? Quando essa situação acontece, é como se isso daqui começasse a entrar dentro de um contexto de equilíbrio. Vamos clarificar isso daqui? Eu vou até utilizar outro tarô para ficar melhor, tá? Vamos lá. Tarot, fala para mim, meu amor. O que se passa com os escorpianos do meu pequeno coraçãozinho? O que é esse 3 de copas aqui, Tarot? 4 de copas. Fala o 4 de copas. A temperança. É uma espécie de uma ajuda espiritual que você achou ou está achando que não está tendo. É como se a espiritualidade, e aí eu jogo, não vou entrar nesse mérito não, é como se a espiritualidade tivesse tentando tirar você de uma frustração, uma insatisfação. Só que o 4 de copas também é uma lâmina meio torrona, sabe? O que é tipo... É como se... Olha que interessante, o 10 de copas aqui no fundo do deck também. Bem interessante. É como se você, não vou dizer tivesse num processo de reclamação aqui, tá? Mas é como se por conta das circunstâncias você meio que até fizesse questão de estar. Flávio, como assim? Gente, não vamos... Todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez isso, né? E principalmente quem se sente contrariado ou contrariada é quem está, de fato. Isso daí é uma realidade. Eu vou sair do vídeo. Não sou eu que vou perder. Se você quiser sair do vídeo, fica à vontade. Eu nunca perco. Essa é a realidade. Tá? Mas talvez você perca uma bela de uma mensagem aqui. Porque o que acontece? A temperança é uma lâmina de equilíbrio. Só que é uma lâmina também muito espiritual. E nessa lâmina aqui, lembra que eu falei que eu enxergo esse 10 de copas aqui como uma espécie de um portal? E é como se fosse isso, a esperança. A espiritualidade aqui tivesse meio que guiando você para uma porta. E essa porta pode ser aqui um novo grupo de pessoas, pode ser uma nova situação onde você vai celebrar alguma coisa e quando você compreender, porque aqui tem uma parada de compreensão. Quando você compreender o que é
isso que a espiritualidade está querendo te mostrar, você sai de uma situação extremamente complexa. Tem uma frase que eu coloco aqui, né, que eu sempre leio ela, muitas vezes por dia. Né? Eu peguei ela num dos cortes da Karen Canedo. Aliás, minha amiga maravilhosa, ela não é de escorpião, é de signo de ar. Não vou falar o signo dela. Beijo, Karen. O dia que você escolher perceber que não te falta nada, saberá que tudo te pertence, pois você só vibrará abundância. É como se a espiritualidade estivesse querendo te mostrar que o que você tem nas mãos, o que você tem hoje, já é o suficiente para você conseguir muito mais. Mas existe uma insatisfação com o que eu tenho hoje. Né? E aí, muita gente vai falar, vai cair naquele papinho de agradeça a sua cama, agradeça o seu teto, agradeça o fato de você ter alguma coisa para comer, porque tem gente que... E é uma realidade, sim, Scorpions. Mas só que não é no sentido de tipo, eu tenho um pouquinho, ele não tem, eu tenho que me sentir feliz, extremamente feliz por isso. Não, é perceber que você tem. É perceber que aquilo que você tem já talvez não digo talvez não, que aquilo que você tem hoje é sim o suficiente para você começar a se movimentar em direção ao que você quer, porque o 10 de copas é completude emocional. E ele está cruzando com 5 de ouros. Então eu entendo que para algumas pessoas é até uma questão envolvendo financeiro, mas algo que bate muito dentro do emocional. E aí o que acontece? O fundo do deck me mostra que existe alguém olhando para o que não tem. Então, tipo assim, eu não estou numa situação extremamente escassa, etc, etc. Mas eu olho para o que eu gostaria de ter com lamentação, porque é como se você estivesse vibrando numa energia de, do jeito que eu estou hoje, eu nunca vou ter isso. Do jeito que eu estou hoje, eu nunca vou ter um relacionamento saudável. Do jeito que eu estou hoje, eu nunca vou conseguir aquele carro, aquele apartamento, aquela situação, aquela vida que eu imaginei para mim alguns anos atrás. Ah, Flávio, mas isso foi causado por alguém que me deixou no... Tem um vídeo, gente, sem contexto político, tá? Tem um vídeo do Pablo Marçal que eu acompanho demais, né? Inclusive, ele é um dos meus professores, vamos colocar assim, tá? Que ele fala... Como é que é o nome do vídeo? Se eu não me engano, tem no YouTube, desbloqueando ou destravando a mente milionária. Que ele mostra por A mais B que tudo que aconteceu no nosso passado, de uma certa forma, afirma o nosso futuro. Então, se a gente fizer uma ligação de pontos, situação X que aconteceu no nosso passado, nos preparou para a situação X do nosso futuro. Né? E nesse vídeo ele enfatiza a necessidade de amar o seu passado, porque é ele que vai moldar o seu futuro. Só que no meio dessa parada toda existe o presente. E aí o que acontece? Ele faz até um desenho que ele cria vários pontos e tal. Né? Procurem esse vídeo no YouTube. Não vou marcar aqui porque eu tenho medo de tomar strike. Mas o que acontece? Ele começa a fazer o símbolo do infinito. Só que o símbolo do infinito, o ponto em comum é aqui, ó. Então aqui é o futuro. Aqui é o passado. Aqui a câmera tá invertida. Então, bom, aqui futuro, aqui passado. E o centro, o presente. Tá vendo que a lemniscata, o símbolo do infinito, bate bem no coração, bem aqui, ó, do serzinho de luz? E é como se fosse isso. Ou seja,
tudo que você passou aqui e que você hoje está lamentando, se você entender que isso te trouxe ali uma espécie de estrutura para que você consiga algo diferente num futuro, você vai vivenciar o seu presente de uma forma a sempre se guiar na direção do que você quer. Entende aqui, Scorpions? E eu entendo por essa disposição de lâminas que é exatamente isso que a espiritualidade está querendo dizer. Mas esse 4 de copas no contexto de frustração é como se você estivesse pedindo para a espiritualidade te mostrar um caminho, ao ponto que a espiritualidade te mostra esse caminho, só que por não ser um caminho direto ou mais fácil, ou sei lá, um caminho instantâneo, né? O que é um caminho instantâneo? Ganhar na Mega Sena, né? Por não ser isso, você entra dentro de um processo de frustração. Só que o que acontece? Eu não tenho, né? Não eu, universo. Tô só explicando. Firma? É nóis. O que acontece? Eu não tenho determinada coisa, eu gostaria que, acontecesse um milagre na minha vida e, mudasse completamente a minha realidade. E o milagre, ele já está presente na sua realidade. Só que pelo fato de você estar só enxergando a situação num ponto, numa questão só, no problema, você não consegue enxergar as portas e as oportunidades que a espiritualidade talvez esteja te mostrando. E ela talvez esteja só atrás de você aqui. Por isso o enforcado do lado do 5 de copas, porque o enforcado, ele faz sacrifício, ele se coloca nessa posição para poder enxergar de uma forma diferente, mas ele faz o sacrifício de se pendurar, ele abre concessões com relação à zona de conforto dele, né? Que eu não vou mais chamar de zona de conforto, vou começar a chamar de zona de desconforto ou furor de cocô, né? Só que tudo isso está batendo aqui nessa resistência do 7 de paus, aonde o futuro é isso daqui, só que questões emocionais extremamente profundas aqui, né? Talvez estejam impedindo você. E elas estão ligadas com essa questão. Fala mais esse 3 de copas aqui, Tarot. As de ouros. Olha que interessante. A porta... E o que é essa porta, Flávio? Sempre tem gente que pergunta, o que é essa porta que eu não enxergo, não sei o que. Tô aí com você para saber, bebê. Eu não sei da sua vida. E pelo amor de Deus, não vai me caçar o WhatsApp para explicar sobre a sua vida, porque eu não vou falar. Né? Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Tem gente que faz, né? Ou até mesmo no comentário. Me dá a solução, me dá o caminho. Gente, o que acontece? Né? O tarô, quem busca a leitura de tarô para procurar resposta, comigo bate com a bunda na água, porque o tarô, meu tarô não dá resposta, ele dá caminho, direcionamento, entendimento. O meu tarô é terapêutico. Ah, Flávio, mas você puxa, eu puxo, mas o meu tarô é terapêutico. Eu não, jamais, né? E aí o que acontece? É um as de ouros aqui. Mas qual que é a porta? Eu não sei qual que é a porta para você. Qual é aquela porta que você olhou e achou que seria uma bosta, uma merda? Falou, não quero isso porque essa oportunidade aí não vai me levar onde eu quero. Talvez seja ela. Talvez seja aquele trabalho que você dispensou porque não era o que você queria fazer. Ou talvez seja aquela ação, aquela coisa que você deveria ter feito e não fez porque você entendeu que naquele momento não ia te resolver de forma rápida o seu problema.
Talvez seja aquela pessoa que te convidou para ir para um lugar, ou aquela pessoa que apareceu na sua vida, né? E você simplesmente virou as costas para ela, né? Porque você estava mais preocupado em querer entender o seu passado do que resolver o seu presente. Talvez sejam essas as portas, né? Deve ter essas alturas. Depois eu fico me perguntando por que eu tenho pouca visualização de signo, de alguns signos, né? A mensagem vem, eu tenho que passar. A galera tá querendo ilusão. Eu não sou o tipo de ilusão. E eu acho engraçado que o que os seres humanos mais anseiam é a verdade. Só que quando alguém chega e traz a verdade, dói e a pessoa se fecha. Por quê? Porque está tão acostumado a viver dentro da ilusão que quando alguém chega e fala a verdade, essa pessoa é uma bela de uma FDP. Esse tarólogo, ele é nada a ver, ele fala nada com nada. Triste, né? Enfim. Eu não ligo para isso, para falar a verdade. 2 de ouros. Aqui nem outro dia uma mulher comentou, não sei o que lá. Aí eu dei uma resposta para ela. Ela falou, mordeu, então quer dizer que você se importa com o que os outros falam? Não, eu gosto de debater situações. Às vezes eu tô num tédio do cacete, aí eu fico vendo os comentários. Aí quando eu vejo um comentário idiotizado, aí eu faço questão de dar no meio mesmo, sabe? Que é pra pessoa... Mas aí sou eu. E eu não perco uma discussão, não. Nunca perdi. Fala do logo aqui. Às vezes é legal. Exatamente. O carro com 7 de copas no fundo do deck. É como se você tivesse tido várias oportunidades aqui. Tem uma situação bem interessante. Vamos lá. Como se você tivesse... E aí, vai deixar eu falar? É como se você tivesse várias oportunidades aqui, tivesse tido várias oportunidades, você perdeu essas oportunidades, você entendeu que perdeu as suas oportunidades e agora você está olhando para as oportunidades que você perdeu. Faz sentido? E aí você está perdendo outras oportunidades porque você está olhando para as oportunidades que você perdeu. Pelo amor de Deus! Como assim? 2 de ouros veio com a lâmina do louco, 4 de ouros. Bom, aqui a gente já tem um processo de evolução, né? Onde os 5 de ouros, a situação escassa, seja ela qual for, começa a entrar em um alinhamento e esse alinhamento ele se dá numa nova jornada, trazendo uma estabilidade aqui, uma poupança de vida, vamos dizer assim. 4 de Flávio, mas 4 de ouros é apego. É aí é que está o problema, né? Porque é como se a espiritualidade estivesse te dando a oportunidade de iniciar um novo ciclo, onde você vai precisar fazer diferente. Talvez em uma situação anterior, você aceitou migalhas aqui e você se apegou nisso. E por isso que houve esse declínio, né? E aí a espiritualidade vai te colocar, talvez, para algumas pessoas, numa situação parecida para que você faça diferente. Como assim, Flávio? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu entrei num trabalho que esse trabalho não pagava muito bem, mas antes pingar do que faltar. Eu odeio essa frase. Eu odeio com todas as minhas forças essa frase. Antes pingar do que faltar. Puta merda, que é a face da escassez, é a face do querer estar na merda, essa frase. E aí o que acontece, né? Você acabou se apegando a isso e você se acostumou com só aquilo.
né? A mesma coisa no relacionamento. Entrei no relacionamento que não era o relacionamento, mas, né? Só que nessa de não era o relacionamento, mas você começou a entrar numa vertente de caída aqui, né? Tanto emocional, foi drenando suas energias, foi drenando sua felicidade, sua alegria, seu tesão, seu tudo. E você se acostumou com isso. E aí a espiritualidade te joga num novo ciclo parecido para que você pegue, ao invés de utilizar o seu passado como seu carcereiro, você utilize ele como seu conselheiro. Aí você fala, pô, peraí, eu já vivenciei isso. E eu já sei onde é que eu fui parar. E eu conheço aquele fundo de poço. Então eu vou fazer diferente. E o que é fazer diferente? Se eu estou percebendo que eu estou recebendo migalhas versus o que eu estou demandando, eu vou procurar outra coisa. Não vou ficar aqui. Eu vou procurar um outro relacionamento. Eu vou sair dessas antes que isso me afunde de novo. Me jogue para o mesmo lugar que eu saí e que a espiritualidade me tirou. Saca? Então aqui, escorpiões, não tem muito para onde correr. Ou você começa a parar de olhar para o seu passado, porque deu errado, e começa a enxergar essas oportunidades aí, tá? Ou vai ficar de eterno aí na mesma situação. Sempre, né? 2 passos para frente, 3 passos para trás. 3 passos para frente, 2 para trás. 1 passo para frente, 2 para trás, sabe? O que vem na direção? Então tá bom. É disso que eu estou falando. Eu não sei qual é a oportunidade aqui para algumas pessoas. Rainha de Ouros, estabilidade financeira, estabilidade. Sabe o que é isso aqui? O julgamento com a Rainha de Ouros, e eu entendo nessa configuração também, que a Rainha de Ouros e o Rei de Ouros têm uma característica bem interessante. Eles são os reis, né, o casal real mais tranquiletes do tarô. Flávio, mais tranquilo é o Rei de Copas. Não, o Rei de Copas guarda muita merda dentro dele. Ele precisa soltar, ele não é tranquilão, não. A Rainha de Ouros, Rei de Ouros, suavonas, são suavão. Por quê? Porque eles, independente das circunstâncias do cenário, eles entendem que o que é deles já está para eles. Por isso que eles são tranquilos, né? E o julgamento com a Rainha de Pentáculos é mais ou menos o que o tarot está tentando falar. Olha, você não percebeu ainda, Scorpions, que o que é seu já está no seu caminho. Só que se você ficar olhando para a preula do passado, você não vai conseguir enxergar e vai tropeçar e derrubar até o que está no seu caminho. E aí o que acontece? Que vem na direção? Finalização de ciclo. A lâmina do mundo. Só chega na lâmina do mundo quem tem vitória, tá? E a lâmina do carro estava no fundo do deck aquela hora. E aqui nós temos a lâmina do mundo com a lâmina do louco. A nova jornada é para você. Quer abraçar? Abraça. Não quer? Continua olhando para o que está derrubado no chão aí. Né? Desculpa. Aqui é papo reto, meus amores. Me perdoa, eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Principalmente no que tange destravar a vida das pessoas e trazer um despertar. Ok? Esse é o meu trabalho. E eu espero que você já tenha deixado o seu like. Você vai negar um like para a Cap? Olha para a carinha da Cap e fala: eu quero o seu like. E aí vem meu parceirão, meu mestre, acima de tudo, grande JC, só observando se você já deixou o seu like aí, meu. Gente, só uma brincadeira, mesmo porque enxergo Jesus desse modelo aqui, ó. Não vejo ele preso na cruz sofrendo, não. Meus amores, espero do fundo do meu coração poder ter ajudado, tá? Eu só vou dar um recado para quem quer aqui. Eu tô esquecendo. O que acontece? Flávio, eu não consigo. Eu não tenho energia, eu não tenho vontade.
parece que eu acordo até com vontade, de repente eu sou drenado aqui energeticamente, bate um desânimo da pega. Para quem quiser, eu estou ainda com a agenda fechada, tá? Estou cumprindo os horários aqui do mês de setembro, não abri para outubro ainda, tá? Mas para quem quiser, eu estou na parceria com o Alessandro Mota, que ele é terapeuta holístico também, tá? Terapeuta espiritual também, tá? E ele desenvolveu um atendimento chamado Ritual de Liberação Espiritual, que traz essas questões energéticas aliadas também às questões espirituais da pessoa, tá bom? Então, para quem quiser, na descrição do vídeo, para quem está nessa situação, né? Ou não, se você quiser se alinhar energeticamente também serve, tá? Na descrição do vídeo tem o WhatsApp dele, tá bom? Teve até uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, mas posso confiar? Pô, eu tô indicando aqui e eu não tô ganhando nada, muito pelo contrário. A única coisa que eu pedi, pô, filho, você vai ter que fazer um valor acessível aí pra galera do YouTube. Só isso, eu te indico. Né? Porque eu já fiz também com ele, tá? Inclusive ele me ajuda muito com essas questões. Aí tem que ter participação nossa também, né? Não é milagre, não é milagre. Ok, meus amores? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Milhões de beijos para vocês. Tchau, tchau.